Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Ó, quem já entrou, tá vendo aqui nessa parte aqui, tem tipo uma asa deltazinha assim, um triângulozinho assim, aqui mais ou menos aqui assim. Aperta, vai aparecer uma lista aí teus contatos, envia para no mínimo 8 pessoas. Vai, faz isso agora, envia para no mínimo 8 pessoas. 8 pessoas que estudam para concurso, beleza? Aperta aqui, vou te dar vou te dar 10 segundos. Beleza, entendi. É, vamos lá. Então, vou te dar 10 segundos para tu apertar aqui nesse negócio e enviar para 8 pessoas. Manda os e-mails já. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Viu aí? Teste. Tem condições, viu? Beleza? Show de bola, tamo junto. Vamos embora. Volta dos comentários, voltando do intervalo. Vou apresentar aqui para vocês uma figura ilustre aqui dentro de casa. A galinha pintadinha. Ó, apertou aqui, ó. No quintal tem um monte de bichinho. Tem aniversário quase todo dia. É uma a casa da galinha, pó. A galinha e o galo carijó. Pronto. Então, voltando aqui do intervalo. Beleza? Tamo junto. Tamo junto. Então, vê. Aí, tá travando? Sério? Caralho, tá ou não tá? Tá escutando? Tá escutando normal agora? Tá todo mundo escutando? Pronto, vamos lá. Então, vê. Estava eu dizendo que o mundo ficou dividido, né, entre capitalismo e socialismo. O que é que acontece? O capitalismo tinha a ideia de que quanto menos as coisas estivessem na mão do Estado, era melhor para a economia. Né? Por quê? Porque a economia são as empresas. A economia são as empresas. Beleza? Eu vou desativar aqui um pouquinho, porque eu fico olhando essa porra. Eu vou falar um pouquinho aqui, uns 5 minutos, beleza? Depois eu volto aqui os comentários. Então vamos. Deixa eu me concentrar. O capitalismo entendia que quanto menos a economia estiver na mão do Estado, dos entes estatais, seria melhor para ele capitalismo. Por quê? Porque estaria onde rola o dinheiro são nas relações humanas. Né? E se as relações humanas estivessem voltadas para as empresas, esse dinheiro estaria voltado totalmente para as empresas. Então surgiu a ideia do menor estado possível. O que seria o menor estado possível? Tudo antes estava na mão do Estado, todas as relações estavam na mão do Estado. Então o capitalismo entendeu que se privatizasse essas relações, colocasse esses serviços na mão de terceiros, na mão de particulares, isso era melhor para a economia. Então, nesse mundo de bipolaridade entre capitalismo e socialismo, o capitalismo levou a melhor, todo mundo já sabe disso. E o que acontece? Acontece que no Brasil isso chegou um pouco meio atrasado, né? Teve toda meio atrasado não, né? Teve a ditadura militar por causa também também não, necessariamente por causa da Guerra Fria. E acontece que quando acabou a ditadura militar, o Brasil estava num período muito de mudanças, né? O regime militar, o Brasil estava num período muito de mudanças, mudança de regime político, mudança de economia, com a crise, com a dívida externa muito grande, por causa algumas decisões durante o período militar. E o que acontece? Acontece que
entendeu-se, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, entendeu-se que se privatizasse alguns setores da economia no país, se privatizasse alguns setores do governo no país, isso seria melhor. Então o que acontece? Acontece que começou a haver privatizações, né? No Brasil, nos estados, começaram a haver privatizações. E começou a privatizar várias áreas do Brasil. A telefonia foi privatizada, a energia elétrica foi privatizada, a aviação foi privatizada, né? Alguns fluxos de água foram privatizados, né? Tipo hidrelétricas, essas coisas foram privatizados. E o que acontece? Acontece que quando privatizou e colocou na mão de particulares, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando privatizou e botou na mão de alguns particulares, o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil todo disse: caralho, meu irmão, negócio do caralho agora a gente fez. Botou na mão de particulares, os particulares vão botar pra fuder agora. Eles vão cobrar quanto eles quiserem, eles vão ditar ditar as regras de mercado, né? Por exemplo, a telefonia foi privatizada. Aqui no Nordeste, veio empresa, não sei se foi da Holanda tal, eu vou chutar que foi da Holanda. Veio uma empresa chamada Telemar e comprou a telefonia do Nordeste toda. Comprou a telefonia de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, a telefonia um monte de lugar, né? Então o que acontece? Acontece que se não regulamentasse, teria, e o cara que ia ter que essas empresas privadas, elas iam dominar, elas iam comandar o mercado. Então foi o que aconteceu. Presta atenção, no final da minha live, vou pegar um conhecimento lá do começo da live. Foi o que aconteceu. Aconteceu que o Estado disse ao Legislativo: Legislativo, faz uma lei, faz várias leis específicas, criando autarquias, criando administração indireta, e essas autarquias da administração indireta, elas vão comandar, elas vão regulamentar, essa é a palavra, elas vão regulamentar os setores que a gente está privatizando, que nós do Brasil estamos privatizando. Então foi o que aconteceu. Aconteceu que nesse momento de privatizações é que começaram a aparecer as agências reguladoras. Então vê, eu tenho a agência reguladora da telefonia, que é a Anatel, a agência reguladora da energia elétrica, que é a ANEEL, a agência reguladora da aviação civil. Né? Por quê? Porque antes de privatizar, antes de empresas entrarem no setor de aviação no Brasil, existiam apenas empresas que eram públicas, empresas de avião que eram públicas, beleza? Então o que acontece? Acontece que privatizou e possibilitou que empresas privadas entrassem no trabalho, né? No serviço de aviação no Brasil, certo? Então, o que acontece? Acontece que agora vai precisar que o próprio Brasil, né, crie leis que criem autarquias. Na próxima live você vai entender por que são autarquias, por que precisaram ser autarquias. Porque precisava necessariamente que essas agências reguladoras fossem de direito público, certo? E as autarquias, elas são necessariamente de direito público. Por quê? Porque precisava que essas agências reguladoras tivessem poder de polícia, tivesse poder de elas dizer uma coisa e todo mundo, né, todos os privados ter que obedecer. Então, para que isso acontecesse, elas tinham que ter poder de polícia. E para elas terem poder de polícia, elas tinham que ser de direito público. E para elas serem de direito público, elas tinham que ser autarquias. Por isso que elas nasceram autarquias. Então, o que acontece? Essas autarquias, essas agências reguladoras, vêm exatamente regular um momento que estava acontecendo no Brasil. Tá certo? Que era na telefonia, na água, né, que é a ANA, a Agência Nacional de Águas, a ANAC, que é a de Aviação Civil, a ANEEL, que é de Energia. Começou a aparecer também empresas que trabalhavam com saúde privada, né? Que são os planos de saúde. Então, regular essa galera também, tá ligado? Regular essa galera também. Então, é nesse momento que são criadas as agências reguladoras no país. E essas agências reguladoras, elas vão regular quem? Elas vão regular exatamente as empresas
que compraram, né, e que podem agora fazer serviço público. Por quê? A TIM, a Oi, a Vivo, elas fazem serviço público. Elas fazem serviço público. Ó, a telefonia te dá uma comodidade? Dá uma comodidade. A telefonia é um contrato que a TIM, por exemplo, faz com o Brasil, não sei qual setor, mas que a TIM faz com o Brasil, beleza? Então tem um contrato aí e nesse momento a TIM, que está fazendo esse serviço, ela está prestando esse serviço em nome da administração pública que fez o contrato com ela. Então é um serviço público também. Beleza? Tamo junto. Vou reabilitar aqui os comentários para ver o que vocês estão falando. Vê se, diz aí se entendeu, se deu certo, tal. Só tá vindo coraçãozinho aqui, ninguém tá falando mais nada. Então, não sei se travou. Show. Entenderam a ideia? Entenderam o contexto da criação das autarquias? Elas precisarem ser de última forma. Entenderam o contexto da criação das agências reguladoras e por que elas precisavam ser autarquias? Beleza? Eu queria trazer exatamente isso para vocês hoje. Nesse fim aqui, falar das agências reguladoras precisando ser autarquias e elas regulando o serviço das empresas, né, privadas que estão fazendo serviço público. Fazer uma relação entre descentralização por delegação, essas concessionárias de serviço público, e essas concessionárias elas são o quê? Essas concessionárias elas são reguladas por quem? Pela própria administração, beleza? Então foi o que eu fiz hoje. Eu fiz um contexto geral, né? O que a gente não pode fazer em sala de aula. Isso aí a gente não pode fazer em sala de aula. Essa conversa a gente não pode porque a gente tem que jogar assunto, jogar. Eu gosto de live por quê? Porque dá pra gente falar exatamente o que mais cai em concurso, beleza? Já vou adiantando aqui duas informações. E aí, Lucas, tudo bom, meu patrão? Lucas aí, o guerreiro. Segue aí a Liga da Aprovação também, o Lucas, né? Estuda para a Polícia Federal, né? Um dos futuros agentes da Polícia Federal aí. Muito bom, meu guerreiro. Duas coisas. Primeira coisa, enviei para todo mundo de um por um. Enviei de um por um lá. Enviei para todo mundo o e-book número 2, meu e do professor Igor Rafael, beleza? Então, olhem no e-mail de vocês o e-book que eu enviei para vocês, o módulo 2, beleza? Helder, eu não imprimi, eu não baixei o módulo 1. Fala comigo no privado, eu te mando o link, você baixa o 1 e o 2 já automaticamente, beleza? Eu e o professor Igor Rafael, semana que vem, estamos lançando um curso, um mini curso de resoluções de questões e dizendo exatamente qual é o nosso ponto de vista das questões de direito administrativo e de informática, o nosso ponto de vista. Perceba o quanto é importante você estudar com o ponto de vista da pessoa que é especialista naquela área, beleza? Então, eu e o professor Igor Rafael estamos montando, já temos, na verdade, um curso. Semana que vem a gente está lançando esse curso, tá certo? Vai ser num preço acessível e com o curso você vai ter o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 do nosso e-book, beleza? Então, quem adquirir o curso vai ter os 3 módulos do nosso e-book e mais surpresas que a gente vai fazer aí também para vocês, beleza? Tamo junto. Então, tá vendo essa discussão que a gente teve hoje? Essa discussão é a discussão de prova. É a discussão de prova. A gente falou aqui de organização, de poderes, de serviços públicos e de poder de polícia, poderes, serviço público, organização e acho que só esses 3. Mas, cara, isso é uma viagem gigantesca, velho. Isso é uma viagem gigantesca. O que a gente fez aqui nessa 1h30 foi
de suma importância para a gente entender a administração pública, beleza? Quero nos comentários alguém que diga, meu irmão, eu nunca estudei direito administrativo, mas eu entendi a live inteira. Ou eu nunca estudei direito administrativo e não entendi porra nenhuma. Eu quero um desses dois comentários. Beleza? E tarefinha é o quê? Dar o print e marcar o prof e o cursinho quintal, beleza? E a liga da aprovação também. Beleza? Nos stories, marcando o prof pra a gente botar esse Brasil pra frente. Tamo junto, show de bola. Quero um comentário aqui. Helder, nunca estudei direito administrativo, mas eu entendi tudo que você falou. Ou, nunca estudei direito administrativo e não entendi porra nenhuma. Tá certo. Ninguém fala nada na minha live, né? Só fala na live de Ciro. Na live de Ciro é o povo tudo comentando. O povo todo comentando, né? O professor tem ciúme? Tem. Né? O professor tem ciúme? Tem. Beleza? Por quê? Porque na live de Ciro todo mundo comenta, todo mundo participa. Na aula de Helder ninguém participa. Nunca tinha estudado direito administrativo. Boa, muito bom, show de bola. Gostei, viu? Gostei. Como é? De Jaina Ferreira. Boa, gostei aí. Entendi todo o assunto, muito bom. Excelente. Então é nesse clima aí, galera. Semana que vem a gente tá... Semana que vem eu e o professor Igor. Aí tem condições, viu, Lucas? Cara... Beleza, eu vou fazer o seguinte, na próxima live, minha semana que vem, eu falo sobre o terceiro setor, tá certo? Boa, muito bom, Érica. Tamo junto aí. Na próxima live eu falo sobre o terceiro setor. Pronto, Isaac Clemente. Vou fazer um merchandising aqui. Ó, você vai no Spotify, beleza? Aperte lá em buscar. Escreva Direito Administrativo Direto. Beleza? Vai aparecer lá um A e um H. Um A e um H. Os dois juntos. Um A e um H. Mais ou menos assim. Beleza? É a minha logomarca. E lá tem um podcast de acho que uns 18 minutos falando sobre terceiro setor. Aí você faz o seguinte, vai lavar os pratos, beleza? Aperta lá o Spotify, buscar Direito Administrativo Direto, aí vai aparecer lá o A e o H de Antônio Helder. Procura terceiro setor, aperta, começa a lavar os pratos e escutando o podcast, beleza? É massa esse podcast sobre o terceiro setor, bem massa mesmo. Show de bola? Tamo junto. Helder, você lava os pratos escutando podcast? Sim, lavo o prato escutando podcast. Beleza? Aqui em casa tem um armáriozinho, aqui eu boto o celular aqui e aqui, ó, só lavando o prato. Fred, vem cá conhecer o pessoal. Ó, vamos lá. É isso, ó, Fred, ó, olha pra aqui, pra câmera, ó. Esse aqui é Fred, certo? O apelido dele é Bicho Feio. Fred Bicho Feio, dá de gravata, ó. Aqui, ó, fica aqui para o povo ver você. Aqui, bebê, ó. Ó, bebezinho, bebezinho, Beleza? Ó, aqui, Fred. Valeu, galera. Boa noite. Até o Bicho Feio hoje participou. Gabriela escuta podcast 6 em 7, Rodrigo Vinhas. Né? Aí tem condições. Viu? Obrigado, Márcio. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo elogio. Tamo junto. Próxima live eu falo sobre o terceiro setor, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E saibam que cada dia a gente busca a
a aprovação de vocês, beleza? Cada dia a gente busca a aprovação de vocês. Tamo junto, forte abraço. Desculpa aí no começo aí teve uma turbulência, não imaginei que os pilotos estavam meio secos aqui, pensei que ia dar pra gente fazer, mas eu prometo que na próxima aí a gente faz um negócio bonitinho. Tamo junto, forte abraço. Não esqueça de dar o print e botar no story, beleza? Tamo junto.